lista de exercícios ela já está disponível para vocês. Vocês têm uma semana para entregar. Não esqueçam que essa lista de exercícios ela é uma lista que também vale como presença. Então, mesmo que vocês não a façam inteira, só tentem fazer e me entreguem o que vocês fizerem, ok? Como eu já falei para vocês, a primeira parte da disciplina versou sobre a base dos instrumentos, e agora a gente está vendo os instrumentos em si. A quarta lista está falando basicamente dos instrumentos de posição, velocidade e aceleração. Semana passada eu liberei informações sobre temperatura. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte de temperatura. São duas apresentações, medição de temperatura e sensores bimetálicos, piezoelétricos e de efeito Hall. Esse daqui é a base da maioria dos sensores de temperatura. A gente também tem duas aulas gravadas aqui, disponibilizadas para vocês, duas aulas assíncronas. Alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar algo sobre sensor de temperatura? Tá tudo bem para vocês? Gente, se vocês não têm dúvidas, eu continuo passando matéria. E tem matéria pra caramba. A próxima matéria que eu estou passando aqui é sensores de vazão e pressão. Então, tem uma aula síncrona sobre sensores de pressão, vazão e nível aqui. Já está disponível para vocês aqui no YouTube. E o material está aqui. Por que essa aula aqui é importante para o pessoal da aeronáutica? Porque aqui a gente vai falar principalmente dos sensores de medição de velocidade, no caso, tubos de pitot, e são muito utilizados na aviônica de aeronave. A parte de medição de velocidade tem como base a parte de medição de pressão, e também é base da medição de vazão, a medição de pressão. Acrescentado a essa parte aqui, tem a medição de níveis em fluidos. Então, a gente fala desses principais pontos nessa aula. Aqui explica o que é pressão, as diferenças entre pressão absoluta e pressão não absoluta, as leis de Pascal, as unidades. Reforço, pessoal, que a gente tem um grande problema com unidades nessa área. Cada lugar trabalha ou com Pascal, megapascal, bar, atmosfera, milímetros de mercúrio, ou PSI, que é libra por polegada quadrada. E a gente tem que aprender a lidar com as conversões. Tem exemplos de sensor de pressão absoluta, de sensor de pressão diferencial. Aqui mostra os manômetros, os erros principais dos manômetros, suas características, os tipos de transdutores de pressão, transdutores do tipo tubo Bourdon, que é esse apresentado aqui, do tipo Foley, que é esse na letra B, e do diafragma, do tipo da letra C. Aqui fala dos tubos de Bourdon, mostra como é que é o princípio de funcionamento dele, fala das características, mostra exemplos de tubo de Bourdon em hélice, em espiral, da sua precisão, fala do Foley, fala como é que ele funciona, o princípio de funcionamento, mostra um exemplo aqui, o uso de uma mola, quando ele é mais utilizado, quais são suas características, o diafragma, seu princípio de funcionamento. Aqui a gente está vendo uma chapa plana, fina, mas ela pode ser corrugada, e isso vai fazer com que tenha variações de deslocamento não lineares, e faz com que a gente possa criar soluções do tipo controladores analógicos on-off, de formas muito baratas.
Isso aqui tá explicando aqui os pontos onde a gente colocaria, por exemplo, string gauges, as membranas lisas e corrugadas, e mostra que a membrana corrugada tem uma variação de distância maior. Como os sensores piezo-resistivos, sensores de pressão por célula capacitiva, a pressão se dá nas laterais esquerda e direita, faz com que a capacitância varie, porque há uma variação dessa distância D aqui, tá vendo? O delta D apresentado aqui. Aqui tem todo o equacionamento, então mostra D, delta D, pressão exercida, capacitância inicial e final. E a gente consegue visualizar que essa solução, a variação de pressão vai seguir essa relação aqui. Note que a gente tem o delta D dividindo um fator, tanto aqui quanto aqui. Então, a variação de pressão ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da variação da distância. Isso não é uma coisa boa, porque a gente não está falando de um sensor capacitivo linear, a gente está falando do sistema não linear. Aqui mostra a instalação dos sensores. Essa parte aqui, pessoal, ela é essencial. Quem mexe com instrumentação é o responsável por falar como é que o sensor tem que ser instalado. No caso de sensor resistivo, a gente não tem tanto problema. Mas sensor de pressão, a gente tem que explicar se vai ter ou não algum tubo, onde vai ser furado o ambiente para pegar a coleta da pressão, se ele vai ser colocado direto no sistema, e tem as implicações disso tudo, sabe? Dependendo do perfil interno que temos aqui, da vazão, se é uma vazão laminar ou turbulenta, dependendo disso, eu sou obrigado a colocar um tubo e tem que ver que tipo de pressão eu quero obter. Se é uma pressão estática ou se é uma pressão dinâmica. Aí eu vou ter que colocar o sensor no meio do tubo, no meio da tubulação. Aqui explica a diferença das pressões em cada um dos pontos, e é por isso que os sensores de pressão têm essa característica aqui, onde a gente tem um orifício interno no centro e outros orifícios nas laterais. E, dependendo a relação entre essa distância x e esse diâmetro d, eu vou ter um maior ou menor erro no sistema. Da mesma forma, quanto à relação entre essa distância até essa curva e esse diâmetro d. Um está aqui em cima, até a curva, o x sobre d está aqui embaixo, e aí tem uma região em que a gente vai encontrar uma relação perfeita. Por exemplo, x tem que ser 12 vezes maior do que d, e xd tem que ser 24 vezes maior do que d, ou 20 vezes maior do que d. Vai bater na região de menor erro. E é assim que a gente projeta esse tipo de tubo. Aqui fala da velocidade de escoamento e mostra como é que o tubo de Pitot funciona. Na verdade, é um sensor de pressão diferencial entre a pressão de estagnação e a pressão estática. E assim a gente consegue inferir qual é a velocidade do fluido que está passando. E aqui temos exemplos de um sensor de Pitot, do tubo de Pitot, desculpa. É bom ficar claro, pessoal, que a velocidade do vento não é a velocidade da aeronave, mas nos ajuda a calcular a velocidade da aeronave. Aqui é o detalhe da cabeça de um tubo de Pitot do tipo Colli, e a velocidade de escoamento também pode ser mensurada por anemômetros. E aqui eu mostro um anemômetro a fio quente. Aqui passa a vazão de um fluido
tem um fio sensor, esse fio tem uma corrente passando e vai gerar uma determinada temperatura, e essa temperatura vai ser proporcional à velocidade do fluido. Que fala sobre os circuitos para anemômetro do fio quente, e vocês vão ver que tem um amplificador operacional, o anemômetro de fio quente está aqui, tem uma resistência que a gente vai variar aqui para chegar no zero, e a gente está trabalhando com uma ponte de Wheatstone, além da amplificação do sinal que sai da ponte. Aqui são sensores de vazão, mostra-se sensores de vazão com escoamento laminar, escoamento turbulento. O que é o escoamento laminar e o que é o escoamento turbulento? Está falando aqui. Tem 3 principais formas. A gente pode usar um Venturi, pode usar uma placa de orifício, ou pode usar o próprio tubo de Pitot. O Venturi e a placa de orifício, eles são formas de acrescentar uma perda de carga conhecida no sistema. E dada essa perda de carga conhecida, a diferença de pressão entre um ponto e outro, ela vai ser proporcional à vazão que está sendo passada aqui. O Venturi é muito mais caro, mas a perda de carga é muito menor. Então, não interfere tanto no sistema. Ele é muito mais caro porque não é fácil fazer essa geometria e o tamanho é grande. A placa de orifício ela é muito menor, só que a perda de carga é muito maior. Então, eu tenho que ter uma vazão, uma pressão inicial muito maior do que a pressão de trabalho que vai estar aqui. E a vazão vai ser proporcional à raiz quadrada da variação da pressão. Tá? Tem outra forma de medir vazão por sensor ultrassônico. Tem 3 exemplos aqui, por tempo de trânsito, correlação cruzada e efeito Doppler. Aqui eu mostro tubulação de medidor de vazão eletromagnético e medidor de vazão eletromagnético. E os sensores de nível, a gente consegue mensurar nível por variação de resistência, variação de capacitância, já vi medição de nível por raio-x, tem várias formas de se fazer isso, e aqui a gente está falando um pouco sobre essas formas que a gente pode fazer. Ok, pessoal? Então, peço para vocês assistirem a aula assíncrona sobre medição de pressão, vazão e nível. Na aula que vem, a gente vai resolver a lista de exercícios e eu também vou apresentar uma outra matéria, um outro ponto da matéria. Se eu não estou enganado, Não, é só a entrega e a resolução do lista de exercícios. Hoje eu vou apresentar para vocês o penúltimo módulo, que é a calibração do sensor de posição. Vocês têm a entrega no módulo 5 hoje. Isso. A gente vai ter ainda mais 3 aulas, mais 4 aulas, para ter o próximo questionário. E eu espero que a gente tenha todas as notas dos relatórios resolvidos até o início da semana que vem, até o relatório 5. Já passei a nota da prova, já passei a nota do primeiro relatório, falta o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto que vocês vão me entregar hoje. Aí vão faltar 2 relatórios e um questionário. Alguma pergunta, pessoal? Não, tá tranquilo. Tem pouca matéria para vocês? Vocês querem que eu aumente a matéria? Acho que Não, não, tá bom. professor, tá bom.
Ninguém me pergunta nada, eu acho que está todo mundo entendendo, gente. Bem, então, se ninguém tem mais dúvida, hoje à tarde a gente se vê na aula sobre o módulo 6 de sensores de posição. Tá ok, pessoal? Beleza. Ok. Até mais tarde, então, professor. Ó, até à tarde, um abraço a todos. Valeu, obrigado. Um abraço, professor.